Amigos, tudo bom? Você que já é inscrito aqui no canal, vem acompanhando uma sequência de podcasts em vídeos falando sobre relacionamento. Nós estamos numa série de 5 podcasts falando sobre relacionamento, relacionamento com Deus, com a igreja, com os amigos, com a família. E falta agora o último podcast que será relacionamento, o jovem cristão e seu relacionamento com a vida sentimental. Vai ser bem legal esse vídeo, mas se você ainda não ouviu os outros 4, vai aí no YouTube, tá? Escuta os outros 4 ou ouve lá pelo Spotify, pelo Deezer, tá bem bacana, tá bom? E é importantíssimo que você escute, porque você vai aprender muito, assim como a gente tem aprendido bastante. Temos passado um pouquinho para vocês. A gente deu uma pausa aqui e hoje iremos postar uma entrevista que eu tive com a Sara pelo Instagram. E se você não assistiu pelo Instagram, vai ter a oportunidade de ver agora, tá bom? Foi uma live em 2 tempos, né? A gente fez uma live de 1 hora e depois tem mais uns 25 minutinhos aí. E eu vou postar aqui o vídeo para você que não pôde ver lá pelo Instagram. A Sara tem uma história incrível de vida e experiência com Deus e experiência de vida no modo geral. Foi um papo bem bacana, tá bom? E você vai poder acompanhar aqui pelo YouTube. Eu ainda não decidi, nós estamos vendo, estou gravando esse vídeo de entrada, mas nós ainda estamos decidindo se eu vou postar aqui a entrevista completa ou se vai ser em 2 partes, né? Mas dá o play aí, você vai ficar sabendo se vai ter outra parte ou não, e na hora de editar o vídeo a gente coloca aí. Uma entrevista bacana, super, não tem nem palavras pra falar, tá top demais. Bom vídeo pra você, se inscreve aqui no canal, assiste, escuta, né, os outros podcasts, assiste esse vídeo, comenta, compartilha. Deus te abençoe, tchau, tchau. E aí, pai? E aí, dá pra me ouvir? Calma aí. Tá me ouvindo? Tô de boa. E você? Tô. Aí sim. E esse belo aí? Deixar ele mais livre na quarentena. Oi? Vou deixar ele mais livre na quarentena. Tá certo. Como tá de quarentena aí na região? Tava mais solto, assim, mais ou menos, né? Algumas lojas fechadas, mas tentando respeitar aí as indicações, né? As recomendações. Mas tava meio afrouxado. Porém, como aumentou alguns casos aqui, aí eles vão apertar mais, assim, para serem mais rigorosos na Mas fiscalização, porque não estavam respeitando muito bem. exatamente igual aqui em São Paulo, velho. Quem tem que trabalhar tá respeitando a quarentena. E quem não tem tá fazendo. É, Mas tem muito infectado próximo aí, bem próximo de vocês. sim, a gente ficou sabendo, eram somente 2 casos. Aí a gente ficou sabendo que surgiram mais 4, então são 6 casos aqui. E são Cara, pessoas que a gente já, assim, conhecidos de pessoas que a gente conhece, assim, não, a gente não conhece diretamente, mas indiretamente. É porque a cidade é pequena, né? Então é perto qualquer pessoa que. Mas é melhor tomar cuidado, né? Porque é a verdade. cidade é pequena, a cidade a proliferação seria mais rápido. Beleza. Bom, vamos lá. Bastante gente. Dos poucos que estão aí, já tem uma certa quantidade de pessoas que eu não conheço. Então, eu sou o Lucas, Meus amigos. primo da Sara, falo aqui de São Paulo. A Sara está lá em Brejo Santo. Brejo Santo, né? É. No Ceará. E, bom, há mais ou menos uns 2 anos atrás, chegou para a Sara. Vou falar assim a minha versão da história, e depois você explica melhor. Chegou até a Sara a informação que os seus pais iriam embora para o Ceará e com o objetivo, né, de trabalhar no reino de Deus e dar uma força para a igreja ali da região. E até onde eu sei, foi bem complicado para você receber essa informação. Eu queria que você contasse para a gente um pouco como que foi. Você estava fazendo faculdade, estava trabalhando, e acho que sua vida toda, não lembro se você chegar a morar aí, acho que você nem conhecia aí, ou já conhecia.
Não, nem viajar a gente tinha vindo, assim. Planejava vir pra conhecer e tal, mas nunca dava certo. Enfim, no momento que eu recebi essa notícia, eu tava no momento, tipo, ligada em tudo, sabe? Ligada, muito ligada na faculdade, muito ligada na igreja. E aí foi no momento em que foi exatamente para provar a minha renúncia, né? Porque é muito fácil você não estar fazendo nada e alguém te chamar para sair. Você vai, você não está fazendo nada, mas quando você faz várias coisas e você ser chamado para ir para outro lugar, em meio a muitas coisas, você tem que renunciar. De primeiro momento, eu não consegui aceitar isso, sabe? Então foi um longo período de aceitação, foi um longo período de tentar entender o que estava acontecendo. E foi, assim, orando muito, sabe? Para que eu pudesse entender. Eu cheguei a pensar de ficar morando com a minha avó em São Paulo. Conversei com meus pais sobre isso e a minha mãe conversou comigo falando que não. Que, assim, me mostrando os lados bons e os ruins, né? De eu ficar lá e eles ficarem aqui, como seria morar longe dos meus pais e tal. E aí foi um longo período de eu aceitar. No primeiro momento eu não tava entendendo, não tava querendo aceitar isso, achando que era coisa da cabeça. Mas eu fui, acredito, né, assim, que Deus foi quebrantando meu coração, foi me mostrando que isso ia ser bom pra mim. E eu acho que foi o quê? Uns 5 meses, 6 meses, eu acho. Ou, mais ou menos, que eu fiquei assim, nesse momento de. Você soube que vocês iam para aí até o dia que você realmente aceitou foi uma média de uns 6, 5 meses. Por aí. E como assim? O que te fez, sei lá, chegar à conclusão? Eu vou, sei lá, vou orando, sei lá, tava na Foi. escola e chegou a essa conclusão. É. E aí eu falava muito com Deus, né? E ficava e falando comigo mesma. E eu não lembro se eu cheguei a pesquisar coisa, tipo, sobre chamados, essas coisas, missões. Acho que eu não cheguei a pesquisar, não. Mas eu acredito que o meu coração foi se quebrantando mesmo. Porque acho que foi muito num dia que eu pensei, não, mano, vamos fazer essa loucura? Sabe? Eu pensei, eu vou viver nessa minha zona de conforto até quando? Né? É muito fácil você viver na sua zona de conforto. Eu falei, não, então vamos arriscar. Eu acho que foi mais isso que eu pensei. Vamos arriscar e é isso, entendeu? E eu sempre penso assim, mano, o mundo é muito grande, o tempo nosso é curto. Então, se eu negar coisas que seriam experiências novas, eu posso me arrepender depois. E essa escolha foi incrível. Eu, particularmente, hoje eu, casado, né, eu arriscaria, acho que eu teria mais coragem de arriscar, porque depois que você se casa, eu tenho esse pensamento que mãe, pai, por mais que tenha todo um amor, um carinho, passa a ser parente. Família são aqueles que moram debaixo do seu teto. Mas eu, na posição de filho, quando ainda era solteiro, também não sei se eu aceitaria. Passei, como você sabe, 3 anos em Santa Catarina com os meus pais, mas eu era um adolescente. Acho que tudo é meio que diversão. Então, o Abner está com quantos anos? 13. Quantos? 13. 13? Então, pro Abner, ele tem amigos, ele estudava aqui, mas falou assim: vamos viajar, vamos pegar avião, vamos morar em outro estado, é tudo muito divertido. Mas a partir do Aventura. momento que você já tem uma estabilidade, você está fazendo faculdade. Você cursava o que mesmo aqui? Jornalismo também. Quanto tempo estava na faculdade? Eu fiz 2 semestres, 1 ano? né? Você fez 1 ano de faculdade, uma vida inteira aqui, a igreja, que você passou a sua vida sempre no mesmo ministério, trabalhando ali, em atividade com jovens, em música, e coreografia. Então, acho que é bem mais difícil do que um adolescente, uma criança. E do pouco que eu vi, eu lembro que eu conversava bastante com seu pai, meu tio, no caso, né? E ele Uhum. sempre falava que no momento certo Deus ia tocar no seu coração.
né? Que não ia ter muito dele ficar falando e da família ficar questionando, até porque a família num todo, né? Não vou dizer nomes específicos, mas se nós Aham. pegarmos no geral, a família num todo, se fizer uma soma assim, a maior, a maioria achava que era uma loucura. Talvez seria uma coisa que vocês fossem, que com 6 meses, um ano, vocês já estariam conversando em retornar. Então ele tinha você que não queria ir e toda a Aham. família que estava te apoiando a ficar, achando que seria uma loucura. Sim. E eu ouvi de você falando assim, que foi realmente Deus, que não foi uma questão de falar, não, você vai pronto e acabou. Mas que É. foi Deus que trabalhou isso no seu coração, é maravilhoso. Acho que se edifica a mim, edifica principalmente a ele e a sua mãe, que estavam nessa meio que batalha, Sim. diálogo com você. E que, Aham. como que você chegou para eles e falou, ó, agora eu vou, mudei de ideia. Foi assim, eu pensei, né? Bom, já que a gente vai cometer essa loucura por Cristo, eu vou ter que começar a renunciar às coisas. Vamos lá, vamos fazer as malas, né? E assim, a gente tinha que preparar muitas coisas, como ia ser a mudança, data, e aí mudança, a casa que a gente ia deixar, e o dia da viagem. Então tinha que ser tudo assim, basicamente combinado, né? Você tinha que planejar, na verdade. Só que, como a gente estava esperando muito em Deus, as coisas, né? Orando e esperando para que Deus ajudasse, já que ele que tinha nos chamado, né? E aí, primeiro eu acho que eu avisei para as minhas amigas. Acho que entrou o ano de 2018, acho que foi assim. Não sou ruim de memória. Entrou o ano de 2018 e foi. E aí eu teria que continuar a faculdade, né? Porque eu já tinha feito um semestre. E aí era só eu continuar. E aí eu, quando a gente fosse, eu ia embora, pronto. Mas eu ficaria estudando. Mas aí eu cheguei para meus pais e falei: eu não vou fazer a matrícula, eu não vou me rematricular. 2017, mãe? Não, não foi 2017, não. Foi quando entrou 2018, não? Foi de Enfim, eu sou 2000 muito. eu acho que foi o comecinho de 2018, né? É, isso, E, porque 2017 eu já fiz a faculdade. Isso, quando eu entrar em 2018, que eu fui. Isso, então tá certo. a E mãe aí, acabou de colocar que foi 2017. ela falou assim, foi. Ai, não sei, mãe. E aí, eu falei, enfim, independente do ano, eu falei assim, não vou fazer a matrícula, porque meu pai já estava nos dizendo que até maio ele queria ir, que ele não queria passar de maio e tal. E aí eu falei, não, então eu não vou nem fazer a matrícula, porque se eu fosse sair no meio do semestre, eu ia perder o que eu já tinha feito, porque tinha que completar o semestre, né, para fechar. E aí eu falei, não vou fazer a matrícula. E eu também estava no trabalho registrada. Quando foi, acho que quando foi março, mês de março, se eu não me engano, eu falei para os meus chefes que eu queria, que eu ia pedir a demissão, né? Assim, não foi fácil, óbvio, né? Falar, fazer essas duas coisas. Mas, e isso acho que isso já foi uma mensagem para os meus pais, né? Tipo assim, aí voltou. E aí eu avisei no trabalho que eu também já não ia mais tirei em março. E aí já meio que foi isso. Eu acho que eu cheguei para os meus pais e cheguei a falar, não, se a gente vai, então vamos mesmo, entendeu? Aí fui saindo das coisas que eu tava ligado. Caramba, né? E seus amigos, assim, tanto da sua vida num todo, quanto os da igreja, quando você chegou e falou assim, ó, vou embora. Eu fiquei Apoiaram, entenderam ou acharam que você estava ficando louca? Não. Os da minha igreja, eles entendiam muito bem que eu era bem assim. Não, gente, a gente tem que fazer. Eu era assim, bem a doidona, sabe? Não, se Deus mandar vocês, vocês têm que ir. Eu falava assim com eles, sabe? E aí eu fiquei adiando pra falar, tanto pros meus amigos da faculdade quanto pros meus amigos da igreja.
Eu falei, não, vou falar só quando eu tiver certeza do dia, porque se eu falar antes, né, eu vou ficar sofrendo e... Aí, para as minhas amigas da faculdade, eu avisei, gente, ano que vem eu não vou estar mais aqui. Aí elas, não, como assim, meu? E as duas também eram cristãs. Tinha outras que eu era próxima, mas não muito, né? Eu contei para as mais próximas. Não, como assim tal? Aí eu expliquei que todo o contexto da história, né? E elas falaram, meu, que lindo e tal. Acharam uma loucura, mas uma loucura boa, né? Não uma loucura de eu ser louca e, enfim, do lado negativo. E da igreja, na verdade, eu nem contei, descobriram. A minha amiga chegou. Eu acho que minha mãe chegou a comentar com algumas irmãs da igreja, né? Aí a minha amiga chegou e falou: Que história é essa que você vai embora? Aí eu falei: Que história é essa que você já sabe? Aí ela falou, eu falei: Pois é. Aí já foi meio melancólico, assim, né? A conversa. E aí eu avisei pra. Aí já tava meio que avisado pra igreja que a gente ia vir, que tal, que ia ser atendendo mesmo um chamado e tal. E foi incrível. O ano de 2018, acho que toda a minha vida, não que eu tenha muitos anos de vida, mas foi o ano que eu mais chorei. Mais chorei mesmo. Tanto para dar as notícias, tanto para desfazer de tudo que eu tinha, sabe? A Parça acabou de entrar aí, a Ju. Sim, foi essa amiga que descobriu. Foi Caramba, você, Ju, que dando, falou. dando Pode uns passos falar. à frente, assim. Aconteceu toda essa questão que você falou, seus pais te dar essa notícia, você não aceitar no começo e Deus trabalhar no seu coração. Você aceitou, vocês cometeram aquilo que para o mundo era loucura, né? Tinha casa própria aqui, sair daqui para ir pagar aluguel aí, vender a casa. Sim, Beleza, juntou as coisas, caminhão, levou a mudança, partiu o avião, foi. E aí eu penso assim, até aí, por mais que seja triste, preocupante e tal, mas até aí acho que não cai bem a ficha, porque você tá vivendo aquela aventura. Ah, pega avião e tchau, aquela tristeza de todo mundo chorando e se abraçando. E foi, a Sara foi, beleza. Pisou na terrinha. Aí, como que começou a história aí? A casa, quando você conheceu a igreja, já gostou do jeito da igreja logo de cara? Como foi tudo? Porque até onde eu sei é um pouco diferente da igreja aqui, os costumes e num sim. todo, vai. Como todos sabem, né, São Paulo está localizada na região mais sul, né? E Ceará, é a região mais norte, ou seja, mais quente. Quando a gente chegou, eu senti aquele calor, eu falei, meu Deus, será que eu vou aguentar? E aí, enfim, esse foi só um impacto detalhe. Mas, enfim, a gente veio o pastor nos buscar no aeroporto e tal, e falando, e aí eu via aquela estrada, só os matinhos do lado. E a gente indo pro lugar que eu não sabia, eu queria que chegasse em Nárnia, mas nem em Nárnia chegava. E aí foi, a gente andando. Porque, não sei, né? Meio que dá uma viajada, mas parece que sempre é a primeira vez que você faz uma viagem, parece que o caminho é muito maior. Mas quando você passa a conhecer a estrada, fica muito mais Uhum. pequeno. Enfim. A gente chegou no dia que tava tendo culto, foi numa sexta-feira. E aí, tava tendo culto, eu entrei assim, eu falei, mano, essa No igreja dia é que enorme. você chegou aí, você já foi pro culto, no mesmo dia. Só que a gente não participou do culto, não. A gente, porque tinha muito a mala, a gente estava cansado também, né? Então a gente só entrou lá na igreja para poder conversar com o bispo da igreja. E aí ele Aham. conheceu a gente e tal. E a gente foi para casa da minha avó. Enfim, foi o primeiro contato, né, que eu tive com a igreja. Mas nos primeiros dias que a gente começou a frequentar, é aquela sensação de que você tá numa sala de aula nova, que você entrou no meio do ano, que todo mundo é amigo, todo mundo se conhece ali a longas datas e você chegou assim, meu Deus. E aí, por dias, assim, por mais que já tinha sido difícil sair da minha cidade para chegar aqui, aí vem aquela outra etapa a se passar, que é
você achar que você não vai conhecer ninguém, que você não vai se relacionar com ninguém, assim, de amizade, que você não vai ter amizade nenhuma. E que a igreja era, assim, a igreja parecia 1000 vezes maior do que ela é hoje. Porque não tem ninguém, que eu não ia fazer amizade com ninguém. E aí esse período foi bem, assim, complicadinho. Acho que tanto para mim quanto para os meus pais. Meu pai nem tanto, que ele já tinha mais pessoas conhecidas aqui. Apesar de ser muito difícil para ele também. Mas a sensação foi essa, sabe? De estar num lugar totalmente estranho. E aí você se sente assim, perdidaça, porque você não conhece ninguém, você não conhece bairro, você não tem conhecido de infância, você não tem nada. Eu só tenho a minha família, que é o pouco mais recente. Eu Minha quero avó voltar também ainda, pouco. eu quero voltar ainda no assunto igreja, mas antes eu queria que você contasse um pouco da questão da escola, porque até então você largou a faculdade aqui e foi para ir sem saber se você ia voltar a estudar, que se você ia fazer faculdade, se era caro, se era barato, como que você ia fazer. Queria que você contasse como o caminho que você seguiu até hoje estar cursando novamente jornalismo. Pois é, isso já é outra história, bem, mas eu vou tentar resumir. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui foi entrar no Google e pesquisar curso de jornalismo no Ceará. Aí, em São Paulo, você digita curso de jornalismo. São Paulo vai aparecer 1000 linhas com 1000 opções para você, né? Porém, que aqui na região que eu estou, apareceu uma em Fortaleza, que Fortaleza é muito longe daqui onde eu estou, e um em Juazeiro do Norte, que é 1 hora daqui. Um tempo até menor do que eu levava em São Paulo para chegar na faculdade. Porém, eram somente 2 opções. E as 2 opções eram em faculdades públicas. Não tinha como eu falar, se eu não passar no Enem, eu pago, entendeu? Não tinha como eu dar essa opção. Só tinha uma opção, que era passar nesse, era fazer o Enem, estudar para fazer o Enem. Ou seja, isso foi começar tudo de novo, né? Então, foi estudar para passar no Enem, para eu poder passar no SU e para eu poder concorrer à vaga na faculdade. Então, foram outras etapas que eu tive que cumprir. E aí foi o quê? Eu fiquei confinada, né, na minha casa, estudando intensamente, de manhã à noite. Né? Eu cheguei a trabalhar no salão fazendo unhas também, então às vezes eu ia de manhã fazer unha e à tarde eu passava estudando. E foi assim, intenso. Eu chorei muito também nesse ano, porque eu achei que eu não ia conseguir, não, porque é muito difícil. E que, não, pelo amor de Deus, se eu não passei no Enem, aí não posso passar no Enem aqui. Então foi muito disso, eu estudando e tentando me convencer e também orando intensamente sobre isso, né? E tentando conciliar todas essas emoções. E próximo do dia de sair, eu fiz a prova, né? No primeiro dia é mais a área que eu domino, que é humanas e tal, e linguagens. No segundo dia era que eu não domino nada, por isso que estudar. Mas no segundo dia eu cheguei em casa, rasguei a prova e chorei, porque eu falei, não vai dar não, eu não vou passar nisso. E aí a gente tem que esperar pelo SISU, né? Que é outra plataforma para poder entrar na faculdade pública. E aí aconteceu algo muito, muito incrível, assim, que eu falei, meu Deus, olha como só Deus antigamente falava na Bíblia, né? Falava com pessoas, Moisés, a árvore pegando fogo e não pegando fogo, Deus falando, e hoje Deus fala de uma forma completamente do nosso jeito, né? Uhum. E foi muito incrível, porque eu me inscrevi no SISU e um dia antes, um cara, ele é africano, ele entrou no meu Instagram, ele pegou uma foto aleatória minha e comentou, fez um comentário em francês. Acontece nessas coisas da internet, de pessoas aleatórias da Arábia Saudita, que a gente já, né? Só que foi um comentário nada intencional e foi muito incrível. Eu tenho print até hoje. E aí ele escreveu um comentário, uma foto aleatória minha e falei, que estranho. E aí eu fui traduzir, né? Eu não sei francês.
E um dia antes de eu contar o comentário dele, um dia antes eu olhei, lógico, que no outro dia saiu o resultado do SISU, né? Eu falei, meu Deus, pelo amor de Deus, eu quero muito passar, eu sempre sabe que eu estudei, e que eu ralei pra isso, e que só tem 2 opções nesse curso. Se eu não passar nesse curso, eu não sei o que eu vou fazer. Ok. Aí no outro dia, que ia sair o resultado, né? Pouco antes de sair o resultado, no Instagram tava esse comentário desse africano. Aí eu abri, do que tava em francês, fui traduzir. Estava escrito, não estava escrito exatamente assim, estava escrito assim, Deus escutou sua oração e Ele sabe o quanto você tem pedido. Fique calma, filha, e Ele está cuidando de tudo. Foi algo mais ou menos assim. Mano, eu falei, meu Deus do céu, Deus falou comigo. Foi muito louco, sério. E eu falei, meu Deus. E eu falei pra mim mesmo, sabe, por que você tá tão preocupada, menina? Não interessa se você não sabe tanto de matemática, você se esforçou pra isso, você se dedicou. E você falou que tá tudo bem. Tá tudo bem. Na hora que falou assim, gente, saíram o resultado do SISU. Aí eu abri, eu vi meu nome lá. Aí eu comecei a chorar. Aí eu saí e falei, mãe, pai, eu passei. Aí meu pai tá vendo, sabe? Deus sabe de todas as coisas, não sei o quê. Aí eu falei, mano. Foram coisas desse tipo que foram me provando o quanto que eu renunciei lá, que fizeram colher aqui, sabe? Vamos dizer assim. E aí, mano, foi uma experiência incrível, incrível, incrível. Que todo o esforço que eu fiz me levou a chegar nisso e a entender muitas coisas. Não foi só passar As coisas, não sei se você vai pensar da mesma forma, mas eu sempre, nas experiências que eu tenho com Deus, eu sempre vejo assim, a gente sempre quer que Deus chegue, por exemplo, no seu caso, fale assim, olha, Sara, você vai para lá, né, juntamente com sua família, trabalhar no meu reino, porém eu já estou preparando a faculdade, eu estou preparando todas as coisas, a gente quer que Deus já explique o que vai acontecer, mas ele não faz isso. Ele diz, não, você vai, e eu estou no controle. E a gente sabe que Deus está no controle e vai dar tudo certo. Só que o nosso lado humano fica, não, vai dar merda, estou fazendo uma coisa que eu não devia fazer, eu vou me arrepender. Você sabe que vai dar certo, mas ao mesmo tempo você fica com medo. E aí quando você faz, depois que você obedece, aí você vai ver que vale a pena obedecer, e que vale a pena... como se Deus estivesse falando assim, eu te disse. Pra quê? Eu vejo Deus, e isso não é... Tem gente que talvez vai ouvir eu falando isso e vai até achar, nossa, que pecado, que absurdo, né? Mas eu vejo Deus como uma pessoa engraçada, porque ele trabalha com a gente dessa forma. Toda vez que eu quebro a cara numa coisa assim, eu imagino essa cena, Deus falando, avisei. Toda vez que eu tenho um problema e eu sei que Deus vai fazer, mas eu só assim, eu fico pensando, vai dar errado, vai dar errado. Aí quando dá certo, aí na minha cabeça já vem Deus olhando e falando assim, eu falei que ia dar certo, se eu não quiser acreditar, mas eu falei que ia dar certo. Como se Deus tivesse... Eu toda desesperada pra passar neném, né? E como se Jesus estivesse assim, mano, pra que tudo isso desespero? Como a Ju colocou aí no comentário, confiar é muito difícil, mas é a melhor coisa que podemos fazer. Né? Não é fácil. Não é fácil nem um pouco, mas... É muito fácil você... confia em Deus que vai dar tudo certo na sua vida. Tenha fé. Agora, você viver isso realmente. O que você falou, que você costumava falar para os jovens na igreja, e nas oportunidades que eu tenho, eu também sempre falando, não vai. Se Deus mandar você ir, você tem que ir. Se Deus te chamar, confia em Deus e vai na frente. Se Deus mandar você fazer, faz. Se Deus mandar você falar com alguém, fala. Só que aí quando Deus fala, tá bom, isso que você ensinou para os outros, faz você. Aí a gente fala, mas será que vai dar certo? Você falou para os outros que ia dar certo, mas quando é a sua vez... Sim, muito sim. Eu gostava de falar, vamos cantar música de missões, vamos fazer, gente, evangelização, a gente tem que ir, entendeu? E se Deus mandar, ó o Natan lá no Vietnã. Aí Jesus fala, agora vai você também. Vamos. O Natan é um exemplo que eu sempre uso em várias igrejas. Que eu falo de missões, eu conto a história do Natan. O cara abandonou aqui para ir lá pro Vietnã, a princípio sem ter data para voltar, assim, talvez não tivesse nem chance de voltar, e ele foi. Aí eu fico imaginando, será que Deus fala, Lucas, agora você vai? Aí que é o problema. A gente escutou muito de uma frase que falava assim, que Deus, ele vai chamar pessoas que ele sabe que vai. Assim,
Também não é pessoas que estão sossegadas na fé. Tem que ter pessoas que sempre estão inconformadas, que nem você disse, que fala para os jovens de não sei o que lá, e a gente sempre inconformada. Não, gente, tem que ir, não sei o que. Essas pessoas são as quais eles chamam. Cuidado, Lucas. Olha, o seu pai até colocou um negócio aí, né? Ó, papai cuida tão bem da gente que eu fico até com vergonha. É É aquela história verdade. de Deus nos constrange. Porque Deus faz Uhum. uma. Você fala assim, meu, olha, não me gabando, mas eu tenho conversado bastante com a Mariane e até a gente postou um podcast lá sobre oração outro dia que depois a gente ficou conversando. Escutem. Valeu. Momento comercial, merchan. Quem puder, vai lá no YouTube ou nos podcasts da vida aí, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, procura por Dialogando com os Silveiras, que sou eu e minha Muito. esposa lá, é bem legal. A gente já tá tendo uma série de relacionamentos, são 5 tópicos, já foram 3, o quarto vai sair hoje de madrugada, tá bom? Então vocês correm lá. E aí, falando sobre oração, eu tenho vivido tantas experiências com Deus que às vezes eu até tento orar e pedir, mas eu olho e falo, não, sem eu pedir, Deus fez coisas maiores, eu vou pedir essa pequenininha. Sim, É difícil chegar e pedir depois de passar por tantas coisas que Deus tem nos dado. é verdade. Verdade, Ju, propaganda tá no sangue, não tem como, tem que aproveitar todas as oportunidades para divulgar alguma coisa. Ô Sara, falando dessa questão aí, beleza, começou a estudar, aí vamos voltar lá pro assunto igreja. Outro dia eu conversava com um amigo meu, e ele falando assim, olha, eu tomei uma decisão que eu não quero mais estar na frente de nada de igreja. Eu quero ser aquele membro que chega lá, senta, assiste o culto, dá meu dízimo, dá minha oferta, se precisar de 1 quilo de alimento, eu dou lá o alimento, mas acabou o culto, vou embora e sem dor de cabeça e sem nada. E aí eu contei para ele algo que a Mariane me falou outro dia, porque nós estávamos nesse debate, sobre ser linha de frente da igreja, e quando eu digo linha de frente, eu não digo de estar lá na posição de destaque, mas de pôr a mão na massa mesmo, Uhum. porque qualquer coisa que você decide fazer na igreja, desde que seja só limpar uma cadeira, o BO já vai ser maior, isso aí é fato. E aí a Mariane falou assim, acho que eu não vou fazer mais nada. Aí depois ela parou e ela mesma disse bem assim, não, eu vou ter que fazer, porque Deus não vai me deixar em paz. E foi uma frase até meio, nossa, assustadora, mas ela falou num tom engraçado. E aí eu disse Uhum. isso com meu amigo. Falei pra ele, não adianta você querer falar que você não vai fazer mais isso, porque você pode atravessar o mundo, ir para uma igreja onde ninguém te conhece, e chegar lá e falar que você não vai fazer nada, mas se tá em você fazer a vontade de Deus, você não vai contar para ninguém que você sabe, você não vai falar para ninguém que você gosta de fazer aquilo, e quando você vê, você já tá fazendo. E eu vi que Uhum. você foi para ir para o Ceará, e passou pouco tempo que você estava no Ceará, eu já vi você tocando lá. Foi. Aí, recentemente, com essa quarentena, a febre das lives e dos cultos online, eu vi você tocando e ministrando louvor no culto online. Como assim? Você tinha acabado de chegar, já estava pegando os instrumentos. Como que foi essa adaptação aí à igreja? Eu pensei exatamente assim. Eu falei, tudo bem que eu sei tocar, tudo bem que eu já cantava lá, mas isso ninguém precisa saber. Entendeu? No tempo certo, quando eles precisarem de alguém, estarei aqui para ajudar. Só que aí as pessoas acabam sabendo, né? Aí começou quando aconteceu da banda não teve a oportunidade de ensaiar, não deu certo da banda ensaiar. E aí a minha amiga Axa, ela falou assim, você pode tocar só voz e violão pra mim, pra minha outra amiga, pra gente poder, porque não tem ninguém pra tocar. Eu sei que você toca, não sei o quê. Aí eu falei, não, tá. Aí eu toquei nesse dia aí. Aí o líder da banda viu que eu tocava, né? E normalmente eles revezam, pra não sobrecarregar uma pessoa só, né? Então reveza a pessoa que toca violão, ela toca pro domingo. E aí, se eu não me engano, tinha 2 pessoas que tocavam, 2 não sei, violão. E aí, assim passou umas 2 semanas, aí ele falou, me mandou mensagem perguntando se eu aceitava a proposta de participar da banda, seja para cantar ou para tocar violão, para ajudar de alguma forma. Aí eu não ia negar, né? Eu falei, não.
Falei, sim, ajuda sim. E aí, desde então, ele me colocou na escala já. Aí, quando eu vi, eu tava lá fazendo notas que eu nunca tinha feito, acordes que eu nunca tinha feito. Isso me fez lembrar de outra coisa, que eu tava numa igreja no bairro aí em São Paulo, Limoeiro. Não sei nem como se faz pra chegar nessa igreja. Eu fui com o meu professor de violão, foi o Diogo. Ele levou a gente lá, eu ia tocar, e eu tava com a minha guitarra, Mas na dúvida, é só perguntar pro Diogo que ele sabe chegar em todas as igrejas. sabe? E aí ele falou, no final do culto, eu tava guardando a guitarra, ela falou assim, uma irmã chegou em mim e falou, moça, eu queria te falar que Deus me mostrava você com esse instrumento. E tocando muito, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Na verdade, eu não tava com minha guitarra, eu tava com a guitarra da igreja deles lá. E aí foi nesse momento que eu comprei a minha guitarra. Só que, como eu era muito envolvida na faculdade, nunca tinha tempo pra nada, eu não voltou. E aí eu tava completamente enferrujada. E não me dedicando a isso, que Deus também já tinha me falado que ia me usar muito dessa forma, sabe? Sim, Ju. Eu cheguei a falar isso para os jovens, e lá no Grimaldi, que eu falava, gente, Deus me falou que vai me usar muito nisso e eu tô deixando as cordas da minha guitarra já. E realmente elas estavam embolorando, estavam verdes assim. E aí, ao chegar aqui, eu vi que Deus me colocou para me esforçar mais naquilo que Ele quer me usar, sabe? Então, eu vivi muito dedicada ao violão. Então, meu Deus do céu, eu toquei sem parar. Toquei na rua, culto na rua aqui. Era culto dentro da casa de uma irmã, era culto na Hoje congregação. era uma congregação aí, né, Dudu? Ou não? Sim, sim, tem. E E é aí, nessa era congregação que você dá aula? Você deu aula para um pessoal aí, não foi? sim, eu ainda tento dar, porque como tá no período de quarentena, né? Por mais que sejam poucos alunos, eu tento não aglomerar, porque, sei lá, igreja aberta, né, tal, podem achar alguma coisa. Mas a partir disso também, como eu me relaciono bem com crianças, aí Deus tocou no meu coração. Por que você não dá aula para criança? Porque muita gente me procurou para poder ensinar. Você ensina meu filho, eles querem aprender violão, tá quê? Aí eu tive essa ideia de ensinar as crianças, assim, voluntário, sabe? Eram crianças que realmente queriam. Eu falei, não. Eu tive a oportunidade de pagar a minha aula, mas tem crianças que não tiveram. Então, para que eu possa edificar essas crianças, que a gente tem as aulas. Aí eu marquei todo sábado de manhã de fazer essas aulas de violão lá na congregação, voluntariamente. E enfim, sábado de manhã, eu bem com sono, cheio de trabalho da faculdade, mas não estava nem aí, que eu via que ali era o meu lugar, sabe? Então, Deus tem me usado muito, muito, muito nisso. Graças a Deus eu vejo o quanto que também, Comparado ao além de que a sim, Ju falou aí, né? De uma guitarra enferrujando aqui em São Paulo, você foi aí pro Ceará para tocar na sede da sua igreja e ainda dar aula para as crianças, aprender notas que talvez nunca aprenderia aqui, porque estava meio que acostumada. E, nossa, é incrível. Deus faz umas coisas que não. A gente tenta explicar, mas só vivendo. Mas por mais que você tente explicar isso para alguém, só você mesmo que está vivendo isso para ter exata noção do cuidado de Deus. Vou tentar não ser muito polêmico, mas eu tenho visto, porque vocês gostam de causar inveja pra gente aqui em São Paulo, eu tenho visto que as atividades em relação ao reino de Deus e ao evangelismo e ao cuidado com as almas aí, pelo menos no pouco que vocês nos mostram, é bem mais ativa do que a gente aqui em São Paulo. No que eu tenho visto, né? Acho que aqui eu tenho essa impressão que a gente meio que sossegou pra cá. Eu fico vendo aí, vocês têm trabalho praticamente toda hora, todo dia. Tanto que pra gente marcar essa live, você teve que pular, acho que a gente marcou há 10 dias atrás, porque não tinha vaga na agenda pra conversar com você. Tá famosa demais. Como que é essa agitação toda aí? Como tem sido pra você? os cultos,
Aí, em São Paulo, eu ia mais de domingo só, porque eu estudava todos os dias. Porém, nas férias eu ia de quarta e domingo. Eram esses dias que tinham os cultos mesmo, né? Geralmente são assim nas igrejas. Tinha os cultos de oração, alguns aos sábados, enfim. Porém, minha vida era muito na faculdade, que eu chegava cedo, eu chegava à noite. Então, eu era muito focada na faculdade. Não, assim, não tinha tempo, odeio falar essa frase, né? Mas não tinha tempo para me envolver muito na igreja. Mesmo assim, eu fazia muitas coisas. Porém, quando eu cheguei aqui, eu falei, a gente começou a comentar, né? Qual é o dia que não tem culto aqui? Eu não sei. E aí, porque tem a central, e na central os cultos são quarta e domingo. A Quarta, central sexta e que domingo. você fala é aquela que aqui em São Paulo a gente conhece como a sede. Isso. A sede. Tem a sede, que é assim, eles não deixam os cultos das congregações ser no mesmo dia dos cultos da sede. Não deixam, não. Eles planejaram assim, né? Uhum. Então, os cultos do dia na sede são diferentes dos cultos das congregações. Ou seja, quem vai na congregação e também vai na sede, vai todos os dias para a igreja. Sabe? Então, na congregação é terça e quinta, na sede é quarta, sexta, domingo. Então, os dias são preenchidos, não tem dia, não tem desculpa, na verdade, né? E além dos cultos na sede, tem as congregações que são em áreas mais afastadas. São nos sítios, né? E aí isso foi incrível, porque eu conheci igrejas que estavam em construções e pessoas simples. Meu Deus, é um lugar maravilhoso. E Aqui em para São mim, Paulo, se você aumenta, por exemplo, né, você falou na igreja, quando você congregava, os cultos eram às quartas e aos domingos. No meu caso, aqui é aos domingos, às terças e quintas. Então você tinha 2 por semana, aqui a gente tem 3. Mas essa é a média de praticamente todas as igrejas aqui de São Paulo. De 3 a 2 cultos por semana. Uma ou outra pode ser que tenha ali um quarto culto de vez em quando, que ou é um culto específico de missão, ou um evento à parte. Mas no geral é 2 ou 3 cultos por semana. Aí, como você explicou, tem culto todos os dias. Quando não tem na central, tem nas congregações, tem nos lugares mais distantes, culto em chácaras e tal. Se a gente traz isso para cá, para o povo, para as pessoas em si, é assustador. Aí, para vocês que chegaram com a corda toda para vontade de fazer, beleza, vamos para cima. Mas as pessoas que já estavam aí, para elas é normal isso. Consegue levar uma boa, tá todos os dias na igreja, todos os dias fazendo algum trabalho. com certeza. Você vê pessoas, irmãos, irmãs, que estão em todos. Em todos. Então, no culto da congregação da terça, então no culto da quarta na central. Então, no culto da congregação da quinta, então no sexta na central. Então, no sábado na congregação. Então, no domingo na central. Manhã também tem, porque tem de manhã ou da noite, a pessoa tá nos dois. Sabe? Pessoas, eu vejo, assim, mais uma dedicação maior, sabe? Uma fome e uma sede maior. Não que seja, eu não tô querendo comparar, sabe? Porque aqui é melhor que aqui. Não tô querendo comparar. Mas eu vi muito disso aqui, onde eu estou. Pode ser que daqui a 1 quilômetro, a 70 quilômetros, onde eu estou, que é maior a cidade, talvez não seja assim. Porém, onde eu estou, eu vejo que essa conversa é muito grande e me inspira também. Me inspira e me leva a ver o quanto os senhorzinhos, sabe, que não aguentam nem andar direito, vão a pé para a igreja todos os dias, sabe? E aí eu falo, eu tô reclamando do quê? Eu tô reclamando. Eu não tenho que reclamar de que eu tô sem tempo e eu tô sem cansada, sabe? Isso me abre muito a minha visão de que o reino ele tem muitas coisas para se fazer. E não é que é culto demais, não. Que se fosse culto todo dia, um de manhã, outro à noite, ainda seria pouco, porque a obra é enorme, os campos são enormes. Isso não E supre. externamente falando, tem atividades Não assim, da entendi. porta para fora? Que a gente está falando de cultos, né? Da porta para dentro. E da porta Sim, para fora? Tem bastante? Como funciona? sim. Quando a gente queria ver um lugar legal para a congregação aqui no bairro onde a gente mora, a gente começou a fazer muitos cultos nas ruas. Verdade, foi mesmo. E aí a gente via o quanto que as pessoas respeitam, sabe? Pessoas que são de outras religiões
às vezes queria escutar. E escutava, eu chorei muito esses cultos das ruas, que eu via muito o respeito e a carência espiritual das pessoas. Também a gente teve muitos. Aos sábados sempre tem algumas coisas com os jovens aqui, né? Então, normalmente, já fizemos muitas evangelizações. Algumas eu não participei porque foi mais intenso na época que eu não estava aqui. Quando eu cheguei, ainda teve alguns trabalhos fora também. Quando foi chegar a congregação aqui, a gente fez uma evangelização e tal. A gente sempre procura fazer nessas dinâmicas de sair. Também tem trabalhos muito das congregações, que as pessoas vão na rua. Aqui da congregação de São Francisco também. Meus pais têm um trabalho de ir nas casas das pessoas, perguntar, fazer uma visita, sabe? Tudo bem, você está precisando de alguma coisa, você quer alguma oração. E aqui, assim, trabalho externo, seja dos homens do grupo de varões, que é de homens, né, ou das mulheres, sempre tem alguma coisa assim. Se ela não é desse grupo, esse grupo está fazendo, sabe? Às vezes não é geral da igreja, mas sempre tem algum trabalho externo acontecendo. Caramba, que legal. Sim. Eu fico muito agoniado com os vídeos e fotos que vocês colocam, porque, que nem você falou, não dizendo que um lugar seja melhor que o outro. Não é isso. Né? Mas, por exemplo, aqui em São Paulo em si, a gente aprende bastante. Eu acho que você aprendeu muita coisa aqui, no tempo que você congregou aqui. Eu tenho aprendido muito, principalmente o tempo que eu congreguei na mesma igreja que você, né? O pastor Florivaldo, que estava há pouco tempo, ele estava até aqui na live também. Só que acho que a gente absorve bastante, mas é muito mais difícil de você pôr em prática. Acho porque aqui o povo está muito... Sabe aquela história, acho que vai se carregando de outras coisas e o amor vai se esfriando, né? Isso acontece, não estou dizendo das pessoas, começando da gente mesmo, porque se ocupa de tantas coisas, né? A tecnologia, às vezes, parece que aqui, né? E aí não dizendo que aí não tem, mas parece que às vezes aqui está mais ativo, a tecnologia e encontros de amigos, todos os dias você tem alguma casa de um amigo para fazer alguma coisa, e tem tantas coisas que, sem que a gente perceba, nós que servimos a Deus, a gente vai achando que as coisas de Deus podem ficar um pouco mais para o canto. E que às vezes só ir para os cultos e pregar para quem já está ali dentro, e dar uma aula numa escola dominical, ou tocar no grupo de louvor, já está sendo super útil, né, para Deus. E aí chega em determinadas cidades, como o pouco que eu lembro da época que os meus pais ficaram lá em Santa Catarina, e a experiência que você está vivendo aí, você percebe que aquela história de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, aqui em São Paulo e talvez em outras cidades da mesma dimensão daqui, a gente faz o inverso. A gente busca outras coisas primeiro e as coisas do reino ficam por último. Sim. E aí, necessidade de sede maior, você acaba fazendo as coisas do reino primeiro e aí as consequências vêm, Deus vai colocando no seu caminho porque você deu prioridade para as coisas de Deus. A Jo falou aí, a vida secular que a gente tem aqui em São Paulo sufoca a gente. E eu até concordo, mas eu concordo em partes. Porque eu acho que, Jo, às vezes, a gente permite que isso aconteça. Porque a vida secular sufoca. Aqui a gente trabalha. Mas lá eles também trabalham. Aqui a gente faz faculdade? Faz. Aí vocês também fazem faculdade. Aqui a gente tem rede social? Aí vocês também têm. Somos nós que permitimos que a nossa vida secular nos sufoque. E a gente às vezes usa até isso como desculpa para querer não fazer primeiro as coisas do reino de Deus. Eu me confronto muito com isso. Às vezes a gente vai se ocupar tanto com as outras coisas que você passa por um problema e aí a gente chora de nervoso. E aí eu fico pensando, cara, eu tô chorando por esse problema, mas se eu prestar atenção, faz 3 cultos que eu não chorei orando. Tipo, que eu não choro mais ouvindo um hino. E eu passei por um probleminha e já tô aqui aos prantos. Então, eu que mesmo que vou deixando que essas coisas vão tomando o lugar que o reino de Deus deveria tomar. Tomado pelas suas responsabilidades externas, né? E o reino vai ficando lá embaixo da vida. É muito triste. E é difícil voltar. Depois que você chegar a esse ponto, é difícil voltar. O que você fez? Você praticamente zerou. Você cortou toda a sua vida, tesourou tudo. Família, escola, igreja, cortou. Foi pro Ceará e zerou, começou do zero.
E aí você está começando, dando uma certa preferência para o reino de Deus, tanto nesses cultos todos, como dedicando o que você sabe na música para ensinar outras pessoas, e está vivendo as demais coisas que estão sendo acrescentadas. Mas talvez se você ainda tivesse aqui em São Paulo, seria muito difícil você conseguir voltar para trás e zerar tudo. Porque todos os dias vem bolos e mais bolos de coisas em cima. É para você conseguir parar e falar, calma aí, eu preciso me focar na igreja, eu preciso me dedicar. É muito difícil. Fora que a gente aqui, a gente tem uma mania de achar que fazer a obra é fazer as coisas da igreja. E fazer a obra é você ir cantar. E eu sempre falo na igreja, por exemplo, eu que sou da Assembleia de Deus, que tem aquele hábito de mocidade, ciclo de oração. E aí a gente pensa que fazer a obra é ir no ensaio, cantar no culto à noite, dar a sua oferta, dar o seu dízimo, que é sagrado, né? Você tem que dar, porque isso é fazer a obra, você tem que cantar nas irmãs, na mocidade, você tem que participar dos ensaios. Você fez tudo isso, não faltou em nenhum ensaio, nenhum culto, ó, tô fazendo a obra de Deus. Só que quando você abre a Bíblia, você vai ver que você não fez foi nada. Isso daí já é o óbvio. Fazer as atividades da igreja é só uma forma de ser grato a Deus. Porque fazer a obra é diferente do que tudo isso. Acho que fazer a obra é esses cultos nos lares que você fez e culto na rua. Que talvez se eu pegar meu teclado e começar a tocar aqui na rua, eu vou ficar com vergonha. E aí você pega e você toca aí na rua e você percebe que, pelo pouco que seu pai tem me contado, as pessoas se sentem gratas de ver que tem alguém indo lá no meio da chácara dela fazer um culto. Eu vejo muito eu sempre falo que a igreja, além dela ser um hospital, que nem sempre vão ter pessoas completamente curadas, sempre vão ter pessoas doentes, precisando de uma cura, seja externa. Ela também é um preparo, porque você congregar e você ser cristão ao redor de pessoas cristãs é muito fácil. Agora, você ser cristã, assim como eu também estou tendo experiências na universidade com amigos ateus e às vezes há debates que confrontam a minha fé, né? Então, aí você começa a ter a prova de que você consegue levar tudo isso, sabe? E a igreja é a igreja como treinamento também, né? Para você sair treinado, o que você faz dentro, você faz fora. Eu posso tocar dentro da igreja, mas será que eu posso tocar fora também? Eu prego dentro da igreja, mas será que eu posso pregar fora também? Eu limpo a igreja, mas será que eu posso... A gente dá uma desculpa de que a igreja é hospital. A gente tem essa maneira de dizer assim, eu vou para a igreja porque lá Deus vai sarar minhas feridas da alma e tal. Só que eu penso assim, enquanto você não está na igreja, a igreja é um hospital. Você entrou, foi curado, a igreja passa a ser um batalhão. E aí você não tem mais que ficar lá uma doentinha que Deus tem que curar, você tem que trabalhar. Acho que a igreja não foi feita para ficar sentado, sempre tem alguma coisa para você fazer. E isso não é cargo, isso não é pôr a mão no instrumento, isso não é ser reconhecido com o nome pelo pastor, porque as coisas para fazer são da porta para fora. Sempre tem alguma coisa para fazer. Sempre tem um vizinho que precisa de uma palavra, sempre tem uma casa que precisa de uma visita, sempre tem um amigo na escola que precisa de um abraço, de um conselho. E eu não falo de conselho assim, vai para a igreja que eu vou te apresentar o meu pastor para orar por você. Porque você é a igreja, você mesmo pode dar o conselho que a pessoa precisa. Para a gente já parar com essa mania de achar que a igreja é o lugar de ser curado. Não, você já foi curado, a igreja é o lugar agora de trabalhar. Uma frase que o Nathan falou uma vez, ele falou assim, a gente deixa muito a responsabilidade de pregar para alguém com a igreja, o templo lá. Vamos para a igreja comigo? Mas você não tem a coragem de sentar com a pessoa e tentar falar de Cristo para ela, sabe? Você, deixa que ela na igreja, o povo vai convencer ela. Mas e a sua fé? Como você está? Consegue ser a igreja, né? Ó, falta 15 segundos para encerrar. Eu vou desligar e te ligo de novo para a gente. Voltamos. Tá me ouvindo? Sim. Então, como a gente fala, você estava falando agora há pouco, tudo aquilo que você faz lá dentro da igreja, tem um lugar para você fazer isso lá fora. Se você é a pessoa que prega lá, você pode pregar. Se você é lá fora, se você é o que toca lá, você pode tocar lá fora.
Mas a Ju entrou num detalhe, um pouco antes da gente encerrar, falando da a faculdade. As pessoas que eu converso aqui para São Paulo, que estão fazendo faculdade, elas dizem que é um ambiente onde o evangelho é muito confrontado, aqui em São Paulo particularmente, né? Onde se tem muitos debates e tal. Aí, é assim também? Sim, eu até participei de um. Teve vários momentos na faculdade que eu bem assim, de falar, mano do céu, como é que eu vou é, refutar isso, sabe? Teve uma palestra uma vez que falava sobre. Ai, meu Deus, acho que era política. Envolvia política e a Bíblia, alguma coisa assim, sabe? E o cara, ele foi completamente assim, uma pessoa muito bem, assim, ele soube muito bem levar a palestra e levar os argumentos dele. E lá nessa palestra, ele disse assim: é muito estranho, às vezes, alguns cristãos, porque eles vivem uma vida deles e a gente não sabe como é. A gente não vê cristãos que sentam numa praça e te convidam a discutir sobre a fé deles, né? E aí, eu falei, mano, como é que. Sabe? Às vezes, isso você poderia falar dentro de uma igreja, uma pregação. E também, assim, teve uma época que entregaram Bíblias na porta da faculdade. E assim, as pessoas acharam um absurdo. Aí eu falei, mano, por que, que as pessoas estão achando um absurdo, né? Eu falei, e eu pensando, se fossem livros de filosofia, se fossem de outras pessoas, vocês não veriam problema. Então, assim, é livre, só que isso é completamente confrontado, assim, a igreja, como se fosse. É como se na faculdade, eu acho que na federal ainda é mais intenso do que na particular que eu estudava em São Paulo. Tipo assim, é ver a igreja como um monopólio do saber e que ela te obriga a fazer todas as coisas e que você é apenas mais um alienado. É isso que eu escuto quase todos os dias quando eu vou para aula, sabe? Então, viver isso. Uma vez também eu tentei ir com a camiseta da faculdade, da mocidade na faculdade, e foi muito difícil para mim. Que eu falei, mano, eu vou ir, as pessoas vão me perguntar sobre o que está escrito, eu vou ter que explicar, e aí vai ser treta. Aí eu falei, não, eu vou vencer isso e vou com a camiseta. E aí eu fui, aí um menino da minha sala, que ele é ateu, aí ele perguntou sobre a camiseta, né? Aí ele olhou e falou, é da igreja, né? Fez uma cara assim. Eu falei, a gente devia conversar mais sobre os seus pensamentos e tal. E a gente conversa muito sobre o que ele pensa, sobre o que eu penso. E assim, muito harmoniosamente, sabe? Não eu dizendo você tá errado, ou ele dizendo pra mim, você é um alienado. Não. A gente conversa harmoniosamente sobre os nossos pensamentos. E isso não é só com ele, isso não é só numa aula, é sempre. Então, muitas pessoas que são fracas ou rasas na fé se convencem das coisas, sabe? Pai mesmo, que isso aqui é mentira e é isso. Acho que quando voltou, agora que a gente começou de novo, o seu áudio ficou mais baixo. Não sei por quê. Não sei se é o meu celular ou se é o seu, mas eu tô te ouvindo a sua voz um pouco mais baixa. Falando, tratando dessa questão da faculdade, acho que tá aí a importância do jovem manter essa frequência de ir aos cultos, né, o jovem cristão, e de não só ir aos cultos, mas de ler a palavra, de procurar o pastor sempre para tirar dúvidas e procurar zerar todas as dúvidas. Claro que nunca vai conseguir zerar, porque a Bíblia é um livro, quanto mais você lê, mais você tem sede, mais você quer aprender. Mas está sempre estruturado, porque, como a Ju falou, se você se pega num lugar desse e não tem uma certa estrutura, você cai, você sai da igreja, porque. E não é nem sair da igreja por acreditar no que estão te falando. Sai por não ter resposta para o que estão te perguntando, mas a resposta existe, é você que não buscou essa resposta no lugar correto. Exatamente. Assim, O... eu tive um professor ateu e nunca faltou piadinha educando nossos alunos que ele sabia que era cristão. Sempre tem. A gente teve. O professor passou um documentário que eu fiquei muito triste, tanto que eu até falei com o Natan, eu falei, Natan, me ajuda, porque eu não sei o que eu faço. E aí ele mandou vários textos falando, calma, que não é assim também, né? O documentário se chama Ex-Pagé. Eu vou mandar para vocês verem. Uhum. Fala sobre, assim, falando na visão, né, da universidade, né? É um pastor que chega numa comunidade e destrói toda a cultura lá. Foi isso.
Então, a mensagem do documentário é: a igreja destruiu totalmente a cultura dos índios daquela região. Porém, eu conversei com o Natan e ele me disse muitas coisas sobre que ele não faria o mesmo que esse pastor fez, que foi assim, uma atitude muito drástica, é um pastor que tem uma visão muito, muito antiga. E aí, só que no documentário, meu Deus do céu, você sai arrasado do documentário, você fica, meu Deus. E aí foi nisso, eu fiquei muito triste nesse dia, eu falei, mano, o que Jesus falaria nesse documentário? Porque eu não sei, sabe? E aí, assim, uma discussão sobre igrejas evangélicas numa aula, sabe? Então, não é apenas eu ser cristã de forma rasa, isso é muito perigoso, vamos dizer assim, para quem decide entrar numa universidade, porque é nesses momentos que a gente tem que fortalecer a nossa fé, porque é muito mais pauleira mesmo na universidade. Aí eu coloco, tem que respeitar essa jornalista cristã que eu sou fã. Patrick, Sarah, falando em jornalismo, você tá na rádio, né? estou. Foi muito aleatório. Como você chegou aí? A gente fez os trabalhos da faculdade e eu gosto muito de editar vídeos. Aí um pessoal da rádio precisou de uma pessoa que editasse vídeos, mas que não precisasse ser profissional, apenas corte simples, essas coisas. E aí a minha amiga me indicou, minha amiga Joana indicou pra ajudar eles lá. E aí eles viram também fazendo jornalismo, eu falando de falar, não sei o quê. Aí o, o cara que estava fazendo parte do projeto, que é o Leandro, ele falou, tem uma proposta para você, eu vou estar abrindo o programa e eu quero que você participe. Aí eu falei, meu, como assim? Ele falou, quero que você participe, que eu vejo que você tem a curiosidade, porque aí foi muito, assim, do nada. E realmente, a disciplina que eu mais gostei na faculdade até hoje foi de rádio, na qual eu me identifico muito. E aí ele viu que eu gostava e que eu, assim, muito dinâmica com o rádio. Aí ele falou, não, agora você vai participar. Aí eu tô, assim, foi muito, assim, do nada. Uma recomendação de que eu editava vídeos, aí do nada eu fui parar lá na rádio, sabe? Mas eu tô gostando muito. Lógico, né? Aqui tem uma forma, não tem, de ouvir a programação daqui de São Paulo, não? Tem. Você baixar esses aplicativos de rádio na web, você procura lá, WLFM, Brejo Santo Ceará. E aí você dá para escutar qualquer, assim, quando voltar, né, a quarentena, porque o programa não tá Uhum. funcionando, mas quando voltar, todos os sábados. Gente, eu esqueci o horário, 1 hora. 1 hora. Tanto Aí, tempo. ó, você viu a pergunta da Ju aí? Você pretende É, fazer rádio e TV futuramente? com certeza. Assim, eu ia ter a disciplina nesse semestre, mas por enquanto estamos parados. Porém, eu tento me especializar. Assim, eu gosto do jornalismo de uma forma que eu acho que eu faria todas as especializações, mas eu demoraria minha vida inteira, né, pra fazer isso. Já Mas passou na sua mente, já passou na sua cabeça depois, no futuro, formas de usar esse conhecimento que está adquirindo na faculdade para a igreja, para o reino de Deus? menino, tem outra história também bem. Eu sei que eu tô no curso certo. Sim, Ju, eu respondi, né, a sua pergunta. Eu pretendo sim fazer rádio, assim como eu pretendo fazer jornalismo ambiental, assim como eu pretendo fazer. Ixi, vários. Enfim, não sei se eu me vejo na TV, enfim, eu não sei muito bem, ninguém sabe o seu futuro, né? Mas eu vejo que o meu curso, uma vez meu pastor de São Paulo, foi o pastor Florivaldo, ele foi, Deus usou ele para falar que o meu curso ia me levar para muitos lugares. Eu não gosto de falar isso para muitas pessoas, né? Mas vocês são meus amigos. E
eu vejo que eu estou no curso certo e que, assim, meu futuro eu não sei ao certo não, mas eu me vejo, assim, usando o jornalismo para ir para muitos lugares, sabe? Eu me vejo fazendo reportagens na África e lá as coisas acontecem, sabe? E assim, não sei ao certo o que pode acontecer, assim como eu não sabia ao certo que eu estaria aqui, né? Na minha vida, não sabia que eu estaria, nem deduziria que eu estaria aqui no Ceará. Então, eu me vejo muito assim, sabe? Nos lugares, sem casa, morando num trailer, entendeu? Fazendo minhas reportagens. E é isso, por aí, fazendo jornalismo e missões. Já chegou a um ponto, porque eu acredito que talvez nos primeiros meses seus aí no Ceará, você chegou a já conviver, não sei, prevista. E assim, vou ficar aqui por tanto tempo e depois eu penso em voltar. Já pensou nisso? Se eu pensei, é que cortou um pouco da sua voz. Se eu já pensei quando chegar aqui, ficar um pouco de tempo e voltar, é É, isso que você perguntou. isso. Eu acho que eu cheguei a pensar. Mas pensa ainda? Não. Assim, de voltar para morar, assim, no meu pensamento eu não vejo muito disso, sabe? Eu vejo, eu daqui, eu já indo para outro lugar, entendeu? E desse outro Que lugar eu já legal. indo pra outro lugar, entendeu? Eu me vejo assim, não me vejo fixa num lugar só. Até porque esse momento da minha vida me fez ver isso, que Deus nos escolhe para fazer coisas loucuras. E talvez eu vou essas loucuras várias vezes na minha vida, né? Não sei o que Deus está pensando lá, mas eu vejo dessa forma. E repito aqui agora que a gente tá na live mesmo. Depois desse, tanto o vídeo né, que agora virou dois tópicos, né, o primeiro e o segundo, mas depois desses vídeos eu vou colocar no YouTube. Talvez daqui uma semana eu tenho algumas outras coisas para pôr no YouTube antes disso, e aí depois eu vou colocar eles no YouTube e vou liberar o áudio também em podcast. Hein? Então eu acredito que além das pessoas que nos ouviram e que estão nos ouvindo, outras pessoas ainda vão ouvir, né? E para aqueles que vão passar ou que estão passando por uma situação semelhante a essa, de serem filhos de pastores, de missionários, de pessoas que têm uma certa vida voltada para o reino de Deus e estão precisando tomar um rumo missionário, e o jovem, no caso, está nessa luta de ir, não ir, deixar, não deixar. O que você recomenda? Bom, galera, é o seguinte. Quando eu cheguei aqui, né, eu comecei a escrever o diário de bordo. Muitas pessoas acompanharam. Verdade, era muito legal. E nele eu escrevia muito sobre Jesus perguntava, você quer me seguir? E eu sempre fazia historinhas de tipo assim, sim, Jesus, eu quero seguir, mas essas pedras no chão? Ele, minha filha, você quer me seguir? E eu falo, mas esses buracos? E lá na frente a gente vai ter água? E eu fazia historinhas desse tipo. Então, se é um jovem que tem vivido essa vida com Deus e pensado muito na qual você foi chamado, cara, se entrega, sabe? Porque a gente se entregando, vamos ver coisas maravilhosas com Deus, sabe? A gente tem tantas coisas que, assim, sem você não consegue nem deduzir, porque além de coisas que aconteceram comigo antes, pessoas que falaram comigo antes de eu estar aqui, só continua acontecendo aqui, entendeu? Sabe? Aí eu vejo que lá era uma parte da minha vida, aqui é outra parte, que lá na frente vai ter outra parte, sabe? A gente se entregar mesmo, porque o reino, trabalhar no reino é incrível. Viver pela fé não é fácil, mas também é outra maneira de você viver o reino que é incrível. Você vive as experiências com Deus, né? Então, se dedica. Veja que a Bíblia é algo maravilhoso. O livro é maravilhoso. O livro sagrado, ele te diz coisas incríveis. Se você aprofundar, você vai ter muito mais coisas. Que você pode viver muitas experiências com Deus. Que se você ficar parado, você vai se arrepender depois.
Tem até uma historinha que o Nathan contou, que a mulher foi chamada para pregar, evangelizar num tal país. E ela falou, deixa os meus filhos crescerem. E passou o tempo, os filhos delas cresceram. E aí veio uma pessoa e falou, Deus já te chama para você evangelizar naquele lugar. E ela, eu quero ver meus filhos casarem. E a pessoa foi embora. Depois que os filhos dela casaram, ela falou, deixa eu ver meus netos. E bem no fim da sua vida, chega um cara enviado de Deus na casa dela e falou, pelo que você negligenciou o seu chamado. Aí ele fala um número enorme de crianças que morreram sem a palavra da salvação por sua causa. E aí eu fico pensando, mano, o que nós, uma pessoa, se a gente se deixar ser usado por Deus, o que a gente pode fazer para ajudar pessoas, tanto espiritualmente quanto, assim, além, sabe, da vida espiritual de pessoas, o quanto que a gente pode ajudar famílias a se reconciliarem, pessoas a serem curadas internamente. Acho que você não deixou a sua vida aqui, né? Você não deixou a sua vida para começar outra. Você só continuou a sua vida. Que era o propósito de Deus, e é só seguir o propósito. Que vai dando tudo certo. Né? Não sabia, eu não sabia disso, mas Deus, filha, isso aqui é uma história sua, é a sua história, né? Ó, você ainda tem os escritos do seu diário? Tenho. Já pensou nisso impresso? Pensei. Que bom. A gente aguarda. Eu tô deixando todos eles juntos e montando uma história. Eu não quero imitar o C.S. Lewis, que é Crônica de Nárnia. Imitar quem? Mas eu meio que fiz uma referência para que contasse a minha história. Então eu comecei a contar a minha história. Tipo, eu estava andando numa floresta e eu vi um barco e tinha um homem lá perguntando se você conhecia esse barco. E aí começa o diário de bordo, porque bordo, né? Você tá a bordo no barco. Enfim, que Deus transforme isso. Deus, se o Senhor me escuta nesse momento, faça isso virar um livro no futuro. Amém. Verdade, verdade. Bom, eu acho que dá pra gente encerrar. Tipo, a gente fala muito, eu falo muito. E a sua história, acho que se a gente for contar detalhes, tem muitas coisas mais ainda que vocês viveram. Isso que a gente se focou em falar, assim, especificadamente da sua vida. A gente for detalhar sua família em um todo, seu pai, sua mãe, a casa de vocês, a forma que vocês chegaram até a igreja que vocês estão dirigindo agora. A gente ficaria aqui, dá pra fazer um filme, né? Fica isso tudo em 2 anos, né? E imagina o quanto você pode viver profundamente com Cristo. Fazer uma Verdade. live, e aí o YouTube dá 1000 horas lá. Bom, Sara, obrigado por ter aceitado essa doideira minha. Depois, quando eu colocar no YouTube e no Spotify, eu te aviso para você avisar, colocar o link para seus contatos também, tá? E, por favor, continue nesse propósito de lançar e publicar o Diário de Bordo, que vai ser útil. Tá? Foi útil todos os que eu li, de todos os dias que você postou. E se tiver impresso, eu vou comprar, tá bom? Se precisar de gráfica para imprimir, lembre-se de mim. Vou fazer uma promoção, entendeu? Manda seu nome aí, que vocês vão ser o primeiro da lista. Eu conto um pouco, assim, da história. Eu acho que eu nunca parei com alguém e contei uma história do início ao fim. Eu contei aqui hoje, sério. Que legal. Isso é bom, isso faz bem pra mim lembrar quando eu estiver em momentos baixos, né? Pra mim me lembrar daquilo que Deus já fez em mim. E que essa história possa edificar. História não, testemunho, né? Quando tiver datas sobre vir para São Paulo, de certeza, assim, eu vou passar aí tanto tempo, vou tal dia. Avisa antes e a gente pode marcar um encontrinho com uma galera numa praça, num parque, alguma coisa assim, trocar uma ideia pessoalmente. Seria legal. Show. Pode, pá. Espero que até lá meu livro esteja sendo lançado. Manda as informações para cá, a gente lança o livro aqui e você só vem autografar. Oxe, combinadíssimo. Que nem a gente diz aqui no Ceará, na hora. Aí, demorou, né? Aqui é na hora. Da hora. Antes de eu encerrar, aquele momento básico, que é de lei, repetindo,
Pra quem estiver ouvindo, correr lá no Instagram, segue a Sara e vai no canal Dialogando com as Silveiras. Procura a gente lá, segue lá também. No YouTube, podcast, todos os lugares que tiver podcast, pode procurar que a gente tá. Também. O nome dele é Jesus Cristo. Também não tem aqui, não tem perfil no Instagram, não, mas segue. Viu? Boa! Não tem Instagram, não sei, viu? Porque você viu que você recebeu uma mensagem. Foi, Deus tem um Instagram aí, gente, mas eu não sei o perfil dele, mas ele falou comigo por lá, só vocês Fique verem lá. atento, a qualquer momento ele pode te mandar uma mensagem no privado, no feed de alguém. Esteja sempre atento. Sara, um beijo, um abraço. Dá um abraço nos seus casais de velhos aí, seu pai, sua mãe e no Binho. Tchau, Sara. Até mais. Ju, um beijo também. Um abraço. Tchau, Ju.